Bom dia a todos, meus amigos e amigas da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É um prazer grande estar aqui com mais um tema relevante para você associado, que é o investimento financeiro, como proteger seu patrimônio financeiro, como proteger sua renda, como investir, como tornar o seu trabalho produtivo do ponto de vista econômico. E para isso nós contamos aqui com a presença de Daniele Billi, que é assessora de planejamento financeiro do Banco BTG Pactual, e a Rafaela Moll, que ela é a especialista em produtos de investimento e que vai nos conceder alguns minutos aí para termos uma noção do que devemos fazer nas diferentes fases de vida do neurocirurgião. Lembrando que o neurocirurgião, no começo de carreira, tem uma vida muito sacrificada, com plantões, basicamente, um salário fixo, com desconto tributário na fonte muito grande, e depois, à medida que ele vai tendo uma clientela, um consultório privado ou se estabelecendo dentro da carreira hospitalar, ele vai tendo um rendimento maior. E, após essa fase, nós temos a terceira fase, que é a fase que ele adquiriu um patrimônio imobilizável e financeiro e que ele vai ter que proteger. Muito bom dia, muito obrigado pela presença, Rafaela e Daniele. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bate-papo aí que seja muito útil na vida aí, financeira de todos. Eu queria perguntar a vocês, então, conforme eu expliquei, o residente, ele acaba a residência, logo no final começa a trabalhar, ele se incumbe de vários plantões difíceis, na periferia às vezes, porque ele tem um salário. Hoje, um plantão no estado de São Paulo, por exemplo, de 12 horas é em torno de 1.800 a 2.100. Então, é um dinheiro que às vezes ele se sobrecarrega. E como é que ele pode, nesse começo, ele equilibrar financeiramente o que ele deve investir, o que ele deve comprar, se ele não tiver um consultório e ainda um imóvel? Eu acho que assim, a primeira dica que eu dou para quem está começando, que eu acho que é assim a base do sucesso financeiro, né, da maioria das pessoas, é a disciplina. Então, assim, começar já com disciplina, de guardar, a gente precisa sempre pensar que nós temos que gastar menos do que a gente ganha. E deveria sobrar sempre um pedaço para nós investirmos, né? Para quê? Para primeiro a gente montar a nossa reserva de emergência. Então, assim, para o médico que está começando, no geral, ele ainda tem um custo de vida baixo, então está começando a ganhar dinheiro. É a hora de começar a ter disciplina. Então, direcionar sempre uma parte já para investimentos, para ir montando o que a gente chama de reserva de emergência. Né, que é muito importante, porque imagina que o médico, né, no geral, ele ganha pelo trabalho dele. E se ele fica doente, se ele precisa fazer um curso, ele para de ter receita, né, entrando. Então, essa reserva de emergência, ela serve para dar essa segurança, tá? Que deveria ser aproximadamente aí deveria focar em ter aproximadamente 1 ano, 2 anos do custo de vida dele em reserva de emergência. E nós temos alguns produtos, né, que são, vou deixar aqui a Rafa falar quando eu for falar de produtos, que ela é especialista em produtos, alguns bons produtos para esse início. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. A gente, nesse início de carreira, realmente indica produtos para reserva de emergência, são produtos de alta liquidez. O que é a liquidez? Né? É o tempo em que você vai precisar para retirar esse dinheiro dessa aplicação que foi feita. Então, a gente tem CDBs de liquidez diária, fundos de investimento de liquidez diária. Como a Dani mencionou, né, é muito característico da carreira do médico essa questão de se não está trabalhando, né, não tem entradas. Então, também pode caber aqui um planejamento, né, eventualmente um seguro, começar a pensar no seguro, para caso tenha algum problema de saúde, tudo, ou aconteça algo inesperado, em que vocês possam
ter ali também uma ajuda, né, para estar podendo se afastar da atividade com mais tranquilidade. Tá? Mas, de forma geral, para as reservas de emergência, a gente indica ali títulos de renda fixa pós-fixados, né? São papéis que têm pouca variação do valor, então eles estão sempre, a ideia, né, é que eles estejam sempre subindo, não são papéis que vão ter um ganho absurdo, mas você também acaba não incorrendo em nenhum grau de risco maior de perda desse montante, tá? E que ele seja de fácil acesso, esse dinheiro seja de fácil acesso, né? Então, que ele tenha uma liquidez bastante alta. Só mais um ponto, eu acho que também é um momento de começar, assim, a primeira coisa a pensar é em montar a reserva de emergência. Mas também já começar a planejar uma especialização, né, a compra do consultório futuramente. Então, eu acho que esse início de carreira é muito importante a gente já começar a se estruturar, né, para esses investimentos na própria carreira. E quando deve ser um momento que ele julga pertinente comprar o seu primeiro imóvel? Você acha que o fato de fazer uma dívida e dar uma entrada e fazer uma dívida e guardar o dinheiro é um ponto, ou ele deve pegar o dinheiro que ele guardou e investir todo no apartamento? Porque tem duas técnicas, né? Aquela que você pega uma parte, vai pagando e vai tendo seu dinheiro de reserva. E aquele que você juntou e você quer pagar à vista. Como é que você considera? Olha, eu acho que assim, a coisa primeiro é ter a reserva de emergência. Porque se você eventualmente precisa parar de trabalhar, ou porque vai fazer um curso fora, ou porque ficou doente, não está conseguindo, né, operar, a reserva de emergência ou seguro é o que vai te resguardar. Tendo a reserva de emergência bem estruturada, né, eu já tenho aqui 6 meses, 1 ano do meu custo de vida ou um seguro que me cubra, é importante sim começar a pensar na diversificação do patrimônio. Não necessariamente é só o patrimônio financeiro, né? A gente também tem outras formas. Então, tem muitos médicos que têm imóveis, que têm terra, que têm gado, e tudo isso é importante como diversificação. Então, assim, o planejamento financeiro que nós fazemos é justamente a gente equilibrar, ajudar os nossos clientes a equilibrar quanto que eu ponho em ativos mais líquidos, quanto que eu ponho em ativos menos líquidos, que seriam os né, imóveis, mas todos são importantes quando a gente pensa em diversificação de patrimônio. Você juntar o dinheiro para comprar o imóvel à vista é o melhor dos mundos, porque você, né, não incorre em juros. O financiamento imobiliário ele acaba saindo muito pesado. A gente tem um outro produto que nós gostamos muito, porque financeiramente é mais inteligente, que é o consórcio. O consórcio é um produto que ajuda você, né, um crédito que você toma barato, porque você não incorre juros ali, você paga uma taxa de administração. Então é um produto que nós gostamos bastante também de indicar para os nossos clientes. E você vai pagar um boletinho lá uma vez por mês para você, né, ter uma carta de crédito que te ajuda a comprar, investir no primeiro imóvel, na sua clínica, e de uma forma mais barata do que financiamento. Então, o que a gente diz, para comprar imóveis, sim, primeiro faça a sua reserva de emergência, tenha ela bem estruturada, vamos começar a diversificar. Se conseguir juntar o dinheiro para pagar à vista, melhor dos mundos. Se não conseguir, acho que um consórcio é uma boa opção. Perfeito. Dani, só te complementando aqui, eu acho que é muito importante você manter essa reserva de emergência, né? Porque às vezes a gente pensa, então eu juntei o dinheiro com a minha reserva de emergência, eu consigo pagar esse imóvel à vista e pago esse imóvel à vista. E fica sem reserva de emergência, né? É importante a gente ter sempre essa reserva de emergência. Porque a gente não gosta que imprevistos aconteçam, né? A gente gosta de ter as coisas sob controle. Mas eventualmente acontecem, né? Vocês como médicos, talvez saibam mais do que a gente que esses imprevistos acontecem. Então é importante preservar, né? Juntar esse capital, se possível, mas mesmo assim preservando a reserva. Uma pergunta: alugar ou comprar um consultório nessa fase de início de carreira? Porque, às vezes, há o raciocínio de que eu vou pagar uma prestação,
sairia elas por elas pagar um aluguel. Sim. Assim, o ideal é que a clínica, né, pague o aluguel o aluguel ou o financiamento. Então, claro, eu vou comprar a minha clínica e eu pretendo pagar com a própria, ela própria O se pagar com o rendimento. rendimento. Ah, Se você tem como comprar, né, dar uma parte e depois ir pagando as prestações, isso cabe dentro do orçamento, acho que vale mais a pena comprar, né? Porque aí no final você tem um imóvel. Mas como eu falei, assim, a gente prefere direcionar para um consórcio que você realmente vai pagar menos juros do que o financiamento. O financiamento ele vem quando eu não planejei e eu preciso fazer isso agora. E eu não tenho dinheiro guardado. Então não tenho dinheiro guardado nem, né, para comprar à vista. Eu não posso, isso não é não, eu tenho que fazer isso hoje, não é daqui a 2, 3 anos, então eu vou ter que financiar. E aí você tem que pensar numa parcela que, assim, não, mas minha clínica própria eu vou conseguir pagar e não vou me apertar. Então, assim, não tem nada errado. Eu acho que o principal é a gente sempre pensar naquele conceito que eu falei no início, é que, assim, eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Então, a gente tem que fazer as coisas pensadas e planejadas para não se enrolar, tá? entende? E aquele neurocirurgião que já passou por essa fase inicial, já financiou o seu apartamento, comprou seu consultório, alugou, e agora ele começa a ter um excedente de lucros, começa a ter um dinheiro que sobra maior, já está provavelmente com os filhos com 1, 2 anos de idade, ele está colocando em colégio privado, ou um colégio bom. E como é que ele raciocinaria para investir esse dinheiro? Ele colocaria em investimentos no Brasil, investimentos fora, compraria moeda estrangeira? Como ele pode raciocinar nesse tipo de investimento para que, além de subir o patrimônio, ele garanta o que ele já conquistou, que é pouco ainda nesse início, né, final de início? Como é que vocês veem essa? Assim, o que a gente gosta de fazer é ter um plano junto, né, com os médicos, com os clientes de aposentadoria. Começar a pensar assim, com quantos anos você gostaria de estar desacelerando ou poder desacelerar e parar. Com isso, com a idade que seria, né, o objetivo da pessoa, a gente faz uma projeção. Então daqui, se a pessoa pensa em parar com 70 anos, 65, não, nem parar, a médica a maioria não para, né, só vai desacelerando. Mas, então eu vou precisar, com 65 anos, tenho que pensar que eu vou viver até os 105 anos, então eu precisaria que isso durasse, esse meu patrimônio que eu construí, uns 40 anos. Feito isso, a gente consegue saber onde é que eu quero chegar com 65, 70 anos de patrimônio. E aí a gente faz a conta de trás para frente. Então, quanto que eu tenho que estar colocando por ano para eu chegar nesse meu objetivo? E aí, feito isso, a gente vai diversificar os investimentos, né? Então, assim, eu já estou com a minha reserva e minha liquidez garantido, o que eu preciso agora é montar esse patrimônio. E aí nós, assim, temos diversas, a Previdência é um bom produto de você pensar, ativos de inflação que pagam inflação mais uma taxa, então você garante um ganho real, né, uma proteção de inflação e um ganho real do seu dinheiro. Nós indicamos sim uma parte do patrimônio fora do Brasil, né? Então a gente tem um número de aproximadamente 30% do seu patrimônio financeiro seria interessante ter fora do Brasil para proteger de risco o país, para estar numa moeda forte, né? A gente tem um problema aqui de inflação que desvaloriza a nossa moeda. Então, como diversificação, é importante ter um pouco fora daqui Legalizado, também. obviamente, né? Sim, não. Declarando, tá? Hoje é muito fácil de fazer isso. Assim, lá no BTG, assim, na sua própria conta, você clica, ativa sua conta internacional, já manda o dinheiro para os Estados Unidos e tem acesso a uma série de produtos. E aí, dependendo do perfil de cada um, produtos conservadores ou com um pouco mais de risco, mas com possibilidade de ganho maior. Então, tudo isso a gente assessora. Mas, Essa facilidade é interessante, que a gente vê assim o nível, né, de bancos que hoje estão no Brasil, nacionais, né, como o BTG, o próprio Itaú, o próprio Safra, o Santander,
eles oferecem essa possibilidade que antigamente era uma loucura. Você ia para fora do país, tinha que levar seu passaporte, ele tinha que arrumar um endereço para ter uma conta. Daí tem que a única coisa que não podemos esquecer que não se pode deixar esse dinheiro sem colocar na declaração de imposto de renda, né? Aí Sim. é problemático. Antigamente o Banco Central só permitia US$ 100.000, agora acho que é US$ 1 milhão, em torno disso. Uhum. Então, só voltando, só para deixar claro que o Brasil, nesse aspecto bancário, né, mudou muito e permite você investir de uma maneira profissional, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, em alguns centros, né? Mas, por favor, prossiga. Hoje em dia é muito fácil, investir fora. Antes era algo que era acessível para clientes com patrimônio muito maior. Hoje, com qualquer US$ 100 você pode investir lá fora. A tecnologia evoluiu muito, a gente tem pessoas para nos ajudar aqui, então isso está fazendo realmente aumente muito o número, né, de brasileiros, geral, com uma conta no exterior. E aí até o sucesso que teve nos últimos 2 anos aí da bolsa americana, o dólar se disparou, acaba incentivando mais ainda e mostrando quão importante é nós não mantermos todo o nosso patrimônio aqui no Brasil. Mas assim, eu acho que é importante, é fácil, a tecnologia ajuda, você tem pessoas para te ajudar, né, com isso, e e tudo se comunica, é tudo legalizado ali. Você abriu a conta, o banco, você, né, já está sabendo a Já está receita, então é sabendo a tudo receita e certinho, não paga o tem imposto problema aqui, né? nenhum, O seu paga o endereço imposto. fiscal sempre vai continuar sendo o Brasil, né? No caso, se não Sim. mora fora, vai pagar os impostos devidos, né? Aqui, então, tem algumas, aí entra a nossa parte da assessoria, porque tem algumas particularidades, em relação a imposto, que é importante o cliente estar sabendo, né? Porque uma coisa que nós trabalhamos bastante é a eficiência fiscal, né? Como que eu faço para pagar tudo dentro, né, do que é possível, mas não está pagando imposto em excesso. Então, assim, o investimento internacional em alguns produtos que você investe lá fora, se eventualmente você venha a falecer, 40% fica nos Estados Unidos. Então, você tem que saber em que produto investir. Então, eu acho que nisso a assessoria é muito importante, né? Ou estude muito, geralmente os médicos não têm tempo para estar estudando sozinho, ou procure uma assessoria, como a que nós fazemos, para apoiar nessas situações. Sem dúvida, né? Eu acho que o médico ele tem que se concentrar na formação e sempre contar com uma assessoria econômica, uma assessoria jurídica, uma assessoria é, em todos os sentidos, né? Você quer Uhum. falar, Rafael? Eu queria só fazer um complemento, porque a gente está falando aqui de investimento fora, né? E muitas vezes a gente acaba remetendo isso aos Estados Unidos. Mas através do mercado americano, a gente acessa o mercado do mundo todo Mundial, com né? muita facilidade. Então, parte dessa consultoria, muitas vezes, é indicar produtos que a gente acessa através do mercado americano, mas que estão sediados em Luxemburgo ou na Europa, por exemplo, onde Singapura, Hong Kong. exatamente onde a gente vai ter uma eficiência fiscal muito maior, né, para isso. A gente gosta de pensar a carteira, né, do investidor com três grandes pilares, assim. Seria, né, a reserva de emergência, obviamente, mais uma parcela investida em ativos isentos, né, uma parcela investida em produtos que te deem proteção. A previdência é um investimento de longo prazo, traz muita eficiência fiscal e traz uma proteção patrimonial contra um eventual imprevisto mais sério na família, que também pode ser complementada, né, com seguro. São produtos muitas vezes complementares, não substitutos, e a parcela dos investimentos no exterior, que cada vez ganha mais relevância, até porque se a gente pensa, né, o tamanho da Bolsa Brasileira frente ao tamanho do mercado de capitais global é muito pequeno. E a gente está sempre importando inflação, né? A gente tem muitos dos insumos para a nossa indústria aqui, do que a gente consome, vem lá de fora, é importado ou tem componentes importados. Então essa diversificação ela é importante também
para proteger o patrimônio frente aos preços das economias outras ao redor do mundo. Interessante. E aquela pergunta que não se cala, né? O neurocirurgião conquistou um patrimônio e, num determinado momento, começa a cair o número de cirurgias, a clientela. Ele também não tem a mesma capacidade física para poder trabalhar em todos os locais. Está onipresente, né? Que a gente brinca, né? Está num hospital, está em outro, vai tá dando aula, está em congregação, um monte de coisa. Além dessa perda de capacidade física, perda de clientela, ele tem um patrimônio. Como proteger esse patrimônio? Como diminuir a aceleração da perda desse patrimônio? Porque ele vai perdendo, não tem como. Aqui é muito importante, né? A gente chama essa fase do meio ali da carreira, onde ele está produzindo mais, que é uma fase de acumulação. Então, é muito importante que essa fase seja planejada e os investimentos sejam feitos com disciplina para ele poder usufruir desse patrimônio nesse outro momento em que ele está considerando, né, desacelerar a carreira. Nesse momento também, o investimento financeiro ali dele tem muita relevância e a gente vai realocar esse investimento para esse momento em que provavelmente ele vai fazer retiradas desse montante. Então, a gente pode montar ali uma carteira que pague uma carteira de renda, né, que pode ser, por exemplo, através de fundos imobiliários, através de alguns ativos de renda fixa, através de ações, até para quem tem um pouco mais esse perfil que pague dividendos, para conseguir complementar para esse dinheiro, gerar dinheiro para complementar essa renda. Né? Essa fase também é muito importante a gente planejar a sucessão. Né? Infelizmente, a gente ainda não chegamos nessa questão da vida eterna e é importante pensar que esse patrimônio que foi acumulado, em algum momento vai ficar, né, ou parte dele, para essa família e que ele fique, então, de uma forma eficiente também, né, em que a gente não entregue ele em impostos para o governo. E aqui, de novo, né, a Previdência ela não tem, ela é um investimento que não tem uma série de tributos ao longo da vida e também não tem o tributo de sucessão, né, o ITCMD, na maior parte dos estados brasileiros. Então, é uma forma de você passar o patrimônio financeiro também eficiente. Dani, quer comentar? Eu tenho uma pergunta de um ouvinte, né, que sabia que vocês estariam aqui. Durante uma certa fase, eu comprei apartamentos, terrenos e percebi que eu não tenho dinheiro no banco. Quando eu devo vender e se eu devo vender? Eu acho que é importante, sim, diversificar. Então, não tem que vender tudo. Eu acho que ela teria que escolher aquilo que realmente está gerando uma renda para ela e tem o potencial de valorização e ficar com esses e uma parte e tentando vender com calma, né? Não precisa rasgar dinheiro. Acho que Vender na bacia das almas? vender na bacia das almas. Acho que aproveitar boas oportunidades de venda, mas pelo princípio da diversificação, é importante não ter todo o seu patrimônio imobilizado, né? Porque numa emergência vai acontecer isso, vou ter que vender às pressas, vou ter que vender barato, né? Às vezes muito menos do que vale. Então, o patrimônio financeiro líquido te ajuda nesses momentos. E tem momentos, assim, como o momento que a gente está vivendo na economia agora, o dinheiro no banco, eles com certeza está rendendo mais do que um aluguel, mesmo que o imóvel bem locado. Agora, isso é verdade sempre? Não. A gente teve em 2020 juros a 2% ao ano, então com certeza aquele aluguel que estava te rendendo 4%, 5% era melhor do Melhor, que. né? Então, é por isso que é importante nós termos essa diversificação do patrimônio, parte em investimentos financeiros, parte em imóveis, às vezes em sociedade, em alguma empresa, mas ter ativos que te gerem renda
passiva. O que que é uma renda passiva? Se eu acordar hoje, não quero mais trabalhar, quero ficar em casa, quero ir pra praia, eu tenho fontes de renda que não precisam do meu trabalho, do meu suor, da minha presença para serem entregues a mim. Então, assim, indicaria sim começar a desmobilizar parte do patrimônio. Não precisa ser tudo, porque, como eu falei, cada hora uma coisa vai ser melhor, mas eu acho que é importante sim pensar nessa diversificação. Perfeito. Nesse momento, Rafaela e Dani, como é que vocês veem o acúmulo dólar, libra, euro ou real? Vivemos no Brasil, então é importante termos nosso dinheiro aqui e bem protegido da inflação, tá? Então, o patrimônio está aqui, a gente tem que ter uma premissa, eu preciso proteger esse meu dinheiro da inflação, né? E eu acho que isso, a compra de imóveis, ele acaba muitas vezes, né, seguindo a inflação importante, os investimentos financeiros têm que estar rendendo para isso, né? E como eu falei, nós indicamos sim parte do patrimônio, principalmente em dólar, porque é a maior economia do mundo, é a moeda mais Tá. forte. Então, agora tem pessoas que têm gostam de ter investimentos em euro, né? Porque tem alguma simpatia maior pela Europa, ou que tem sonho em morar em Portugal, morar em algum lugar da Europa, então também vai colocando um pouco de dinheiro em euro. Então, isso é uma decisão muito particular. Eu acho que o importante é, assim, ter uma parte do patrimônio em moedas fortes. Tá? O mais comum é o dólar. Mas, em casos particulares, né, dependendo do perfil do cliente, da vontade dele, do desejo dele, em euro também é uma moeda forte. Né? Então, a gente pode direcionar um pouco para isso. Tá? Você quer complementar? Eu diria só que concordo 100% com o que a Dani falou, mas que hoje a gente também vê, né, essa agenda americana com Trump eleito e tudo, é uma agenda de dólar mais forte, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas todas as medidas que ele fala, que ele anuncia, que ele tem buscado são medidas para fortalecer o dólar de alguma Já forma, né? tem uma pergunta interessante. Eu junto dinheiro há muitos anos em moeda estrangeira em casa. Gostaria de saber se vale a pena ter o dinheiro em efetivo ou dentro do banco, até por uma questão de segurança. Acho que ela já respondeu, né? Assim, a segurança ela é algo que pode ser interpretado de diferentes formas nessa questão. Mas quando a gente tem o dinheiro lá fora, uma instituição lá fora, esse dinheiro ele está muito seguro e você não corre nenhum risco de... Ter um dinheiro no colchão, né? Exatamente, né? Eu acho que tem uma questão aqui que é a própria inflação mundial, né? Os Estados Unidos passou por um período de inflação pesado agora, tanto que eles estão pagando juros de 4, 5% ao ano para você deixar o dinheiro lá na renda fixa. É, Então, assim, você tem que pensar que o dinheiro aqui em moeda, ele também está se desvalorizando, por mais que seja uma moeda forte, né? Então, você ter numa instituição lá fora que proteja também da inflação mundial é importante. pergunta interessante aqui, que, ao meu ver, eu ainda estou da guarda antiga, né? Eu tenho um certo receio, mas os jovens parece que já se adaptaram a mexer com criptomoedas. Como é Uhum. que vocês veem o investimento em criptomoedas e Bitcoin? Eu, da minha geração antiga, é muito complexo entender o que é uma criptomoeda, como é que funciona. É um dinheiro que não existe, eu estou aplicando, então eu tenho um receio. Mas os jovens gostam aqui, tem várias perguntas, aí eu só vou fazer uma delas de criptomoeda. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a gente simpatiza. O BTG ele tem uma corretora de criptos, então se quem tem interesse em ter bitcoins ou outras criptomoedas pelo próprio aplicativo do banco, você compra com toda a segurança do banco, né, da custódia do banco. É uma
aparentemente, a gente pode cravar nada na pedra, mas aparentemente é uma tendência de um mundo que a gente chama de finanças descentralizadas. Hoje, cada país tem, né, o seu banco central, tem os seus bancos, o dinheiro está no BTG, está no Itaú, está no Safra, está aqui no Brasil. A ideia, né, da criptomoeda é uma finanças descentralizada de tudo isso, né, através do blockchain. Então, assim, eu ouvi uma frase esses dias, até do sócio do banco que cuida dessa área, que é como se a gente tivesse lá na década de 90, que ninguém entendia direito o que era internet, né? E olha o que a internet fez com a comunicação. Entendi. Essa parte de criptoativos, né, de blockchain, devem fazer pelo mercado financeiro, pelo mundo das finanças, o que a internet fez com a comunicação. Então, assim, é como se a gente estivesse vivendo um momento disruptivo. E como a maioria das pessoas não conhece, a gente fica receoso, não quer mexer. Mas talvez um elefante esteja passando na nossa frente e nós estejamos, né, lá Cego. focados só no que a gente quer. Então, a questão é a dose. Quando a gente vai indicar para um cliente nosso comprar um Bitcoin, uma criptomoeda, a gente está falando de 1% do patrimônio dele. É muito pouco, mas é para não ficar de fora. Então, assim, é algo que ainda é muito incerto, traz uma volatilidade muito grande para o seu patrimônio, porque uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas um pouquinho, a dose certa, para você não ficar de fora, eu acho que para quem tem o perfil, é aceitável. Interessante. Bom, foi muito proveitoso, pelo menos para mim. Estamos chegando ao final de mais um episódio e realmente eu acho que o associado vai se beneficiar muito dessa conversa. Sem dúvida nenhuma, os assessores financeiros estão à disposição nos grandes bancos internacionais seguros, que é uma coisa que nós sempre devemos ter em mente, procurar uma instituição sólida e que proteja o seu patrimônio. Então, mais uma vez, obrigado a Daniele, muito obrigado, Rafaela. Eu vou pedir para que vocês façam seus comentários finais, por favor, se vocês quiserem resumir em palavras, investimento para o associado. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade, falar que eu estou 100% à disposição de vocês, se vocês, né, quiserem bater um papo, depois a gente deixa aí meu WhatsApp para vocês acessarem e tirarem qualquer outra dúvida. E assim, claro, a gente, né, tem um viés aqui, mas eu acho que é muito importante para a tranquilidade sua, da sua família, até para a sua carreira, cuidar do dinheiro, né? Se planejar. Então, eu acho que o recado que eu dei é aquele lá do comecinho. Sempre pense em gastar menos do que você ganha, guardar um pouquinho, fazer ali sua reserva de emergência para que você passe uma vida mais tranquila e possa tomar decisões mais assertivas ao longo da carreira. E cuidem da carreira de vocês, a gente está aqui para ajudar a cuidar do dinheiro de vocês, né? A cuidar, a se planejar e é isso, acho que essa troca, né, de conhecimentos é muito rica. Nós precisamos dos médicos, acho que vocês podemos aí retornar também com os nossos conhecimentos. Eu falaria 2 pontos rápidos aqui. Também, primeiro, né, agradecer o espaço aqui para a gente estar conversando, tudo. Mas, né, uma das maiores causas de estresse no trabalho das pessoas que afeta a produtividade é a vida financeira, né? Então, isso realmente assim, pode trazer mais tranquilidade para vocês ou menos tranquilidade, isso vai depender muito desse planejamento, da disciplina. E um outro recado que eu daria aqui, além, né, de que é importante investir para você ter essa tranquilidade maior, é de você também se atentar ao seu perfil, né, de investimento. Isso é muito importante. Os assessores, eles conversam com vocês sobre isso e é importante que vocês sejam realmente transparentes, né, para não serem pegos de surpresa e ficarem insatisfeitos eventualmente com o investimento
que oscilou mais do que vocês tinham apetite para. Obrigada. A SBN está com você, associado. Lembrem-se sempre que não basta trabalhar, você tem que ter tempo também para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você precisa sentar e ouvir pessoas que têm expertise na área. Um bom almoço a todos. Muito obrigado.